Olá, muito boa tarde, já quase boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oias, eu sou especialista em liderança, mas aqui eu falo como você para de perder oportunidades, como você melhora a possibilidade de você ser promovido, a possibilidade de você crescer na carreira profissional. O tema de hoje é medo de perder o emprego. Já passou por isso? Você já teve medo de perder o emprego? Tá, então vamos lá. Então, repetindo, gente, o tema de hoje é medo de perder o emprego. Bom, hoje eu vou falar como que você pode melhorar a sua empregabilidade. Essa é uma palavra que, de uns 4, 5 anos para cá, ela está muito presente na vida da gente, né? Nossa, minha empregabilidade, tem que melhorar a minha empregabilidade. Então, veja, quando eu comecei a me preocupar com a empregabilidade das pessoas, na verdade, eu nem sabia direito se essa palavra existia. Isso já tem aí uns 20, acho que uns 20 anos. Por aí. Quando eu e dois colegas, a gente, sentado no meu condomínio, lá no térreo, na área ali perto da piscina, a gente estava conversando à noite, falando de muitas coisas, e aí surgiu esse assunto. Na verdade, o assunto surgiu assim, a dificuldade que todos nós, que cada um trabalhava numa empresa diferente, a dificuldade que nós tínhamos de contratar pessoas. Porque você contrata pelo currículo, contrata pela experiência, pela entrevista, a pessoa é leão de entrevista, e na hora de ser contratado, não, eu faço chover, eu faço acontecer, mas depois na prática não é bem isso. Às vezes até no período de experiência a pessoa vai indo muito bem, mas passou o período de experiência já não é lá essas coisas. Ou então entra e a gente é obrigado a cortar no período de experiência, porque a pessoa não faz nada daquilo que falou que fazia. Pois bem, então, nessa época aí, que tem uns 20 anos, a gente estava preocupado com isso e começamos a falar, olha, mas não é culpa das pessoas. Né? Veja, o jovem, o primeiro emprego do jovem, olha como é complicado. E olha só, eu estou falando de uma discussão que a gente teve há 20 anos atrás, tá? Não sei se mudou muito para hoje. Acho que não. A gente começou a debater que, poxa, a pessoa para conseguir o primeiro emprego exige-se experiência. Se é o primeiro emprego, ela não tem experiência. As escolas tinha uma coisa aí que beirava a utopia, né? Até 2, 3 anos atrás, parece que de 2 anos para cá, 3 anos para cá, confunde um pouco esse negócio de 2 anos, 4 anos, porque é de 2 anos de pandemia, isso me confunde um pouco ainda, né? Você ficou 2 anos ali meio que parado. Mas é isso, uns 3 anos, 4 anos atrás, eu comecei a perceber que os governos, tanto municipal, estadual, federal, começaram a falar de profissionalizante, né? Então, o ensino médio preparar os alunos para o trabalho. E não, há 20 anos atrás, como eu falei, ainda se preparava para a faculdade. E por que era uma utopia? Na verdade, era uma demagogia, né? Não é nem utopia, não é a palavra, é uma demagogia. Não, nós preparamos o aluno para a faculdade. Gente, quem está no ensino público não ia para a faculdade. E até hoje é muito difícil. Por quê? Porque dificilmente ele consegue passar numa universidade pública, que é gratuita, e quando passa, eu vejo o meu exemplo, que aí, bom, aí eu já estou falando de 40 anos atrás. Eu estou com 57, 40 anos atrás, quando eu fui fazer o vestibular, eu passei para GV, para Getúlio Vargas, mas era curso, era administração pública, era período integral, e não tinha a menor condição de eu estudar período integral, porque eu não tinha dinheiro para me sustentar. E a minha família
família humilde. Não tinha condições de ficar me sustentando. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então, minha irmã, meus irmãos ainda estavam na escola, meus pais tinham que dar ênfase a ajudar no estudo dos menores. Eu, assim, vai trabalhar e paga o seu estudo. E assim eu fiz, e assim os meus irmãos todos fizeram faculdade, cada um foi pagar a sua. Meu pai lutava com muita dificuldade e ele não conseguiu. Então, a gente, cada um pagou a sua faculdade. Mas isso é uma realidade que ainda hoje é presente na nossa sociedade. O jovem, ele passa primeiro pelo emprego para depois ir para a faculdade. Isso é a grande maioria, tá? Quem vem do ensino público precisa passar primeiro pelo emprego. Então, para passar pelo emprego, a escola não pode ficar só preparando para o vestibular. Não, a gente está preparando ele para o vestibular e para a faculdade. Ele não vai para lá. Ele precisa do emprego, crescer no emprego para ter dinheiro para pagar a faculdade. Né? Então, isso era uma discussão que a gente teve então há 20 anos atrás, e aí eu usei essa palavra. Eu falei, poxa, a gente podia fazer alguma coisa para melhorar a empregabilidade das pessoas. E aí não só do jovem, né? Tem muita gente que não teve acesso a estudo e não conseguiu nenhum tipo de curso técnico também, ou seja, as pessoas trabalham na raça. Né? Eu entro e lá eu me viro para aprender. Né? Então, a gente criou um curso chamado Melhore a Sua Empregabilidade. E eu criei esse curso, e esse curso era para ser ministrado de forma gratuita, nas escolas no final de semana, em igreja, centro espírita, comunidade de amigos de bairro, ou seja, aonde chamassem, eu ia lá ministrar esse curso. A gente foi pesquisar, inclusive, eu fui pesquisar no dicionário se essa palavra existia. Porque a palavra surgiu na conversa, eu acabei falando, eu falei, pô, a empregabilidade, aí um olhou para o outro, mas será que essa palavra existe? Né? E hoje a palavra está tão na moda. E hoje eu estou falando uma live que, para dizer para você que você precisa melhorar a sua empregabilidade. O que significa melhorar a sua empregabilidade? É você melhorar a sua capacidade de manter ou conquistar um emprego. É isso. Empregabilidade é a condição que você tem de conquistar ou manter um emprego. Manter ou conquistar um emprego. Bom, hoje eu não vou te dar emprego. Espera aí. Na verdade, eu vou sim. Tá? Eu vou sim. E eu tenho feito isso há algum tempo. Se você entender bem o que eu vou falar hoje aqui, e se você pôr em prática e conquistar a base de conhecimento que eu vou passar hoje para você, se você estiver desempregado, eu te contrato. Eu estou ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, eu estou assumindo um compromisso público. Se você atingir a base de conhecimento que eu vou falar hoje, eu contrato você. Porque tudo que eu quero é contratar alguém que tenha uma base de conhecimento. Para que, sobre esta base, eu coloque novos conhecimentos. E a pessoa desenvolva novas habilidades. E com isso ela vai trazer resultado no trabalho dele, resultado para a minha empresa. Então, eu sou inteligente fazer isso. Fazendo isso, eu sou inteligente. Eu já corrigi algumas pessoas que trabalham para mim, algumas pessoas falam assim, Sérgio, você é bonzinho, né? Você ajuda, você orienta. Então, antes da pandemia, né? De vez em quando, você dá uns cursos gratuitos para a gente. Você é um patrão muito bonzinho. E aí eu corrijo as pessoas. Eu não sou bonzinho. Eu sou inteligente. Porque a hora que eu ajudo uma pessoa que trabalha para mim a se desenvolver, a ter novos conhecimentos, novas habilidades, crescer profissionalmente, significa que ela vai entregar mais para a empresa. E será melhor para a minha empresa. Se eu tenho pessoas melhores, o resultado do trabalho para a minha empresa será melhor. A entrega
será melhor. Então, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de ser inteligente, né? Bom, 20 anos atrás isso era um problema, e eu percebo, até nas consultorias que eu faço, que as empresas hoje, muitas delas, muitas, eu acho que era quase zero há 20 anos atrás, e hoje deve ser, sei lá, 50% das empresas de pelo menos médio e grande porte, se preocupam em dar conhecimento e desenvolver a habilidade dos seus colaboradores. Isso é excelente. Tá? Mas, se você não está numa dessas empresas, porque eu estou falando que eu acho, é um achômetro, tá? Eu não fiz uma pesquisa. Mas digamos que eu esteja certo nesse percentual. 50%, então, não ajuda o colaborador a crescer, a se desenvolver. Então, quem é que pode te ajudar? Eu falei na live anterior. O espelho. Olha para o espelho que você vai enxergar quem é que pode te ajudar. Não é alguém que está atrás de você, não, no espelho. É você mesmo. Então, você precisa ir atrás de melhorar a sua empregabilidade. E se assim você fizer, eu já estou assumindo um compromisso com você. Eu vou te dar um emprego. E eu não fico nem um pouco preocupado se vai aparecer um monte de gente, porque não vai. Porque se você desenvolver a sua empregabilidade, você não vai precisar do meu emprego. Você vai ter muitas oportunidades. De novo, neste momento aqui do nosso projeto, o conteúdo que eu passo para vocês é de como melhorar as suas oportunidades de promoção e de crescimento profissional. Então, se você melhorar a sua empregabilidade, mais oportunidades aparecerão para você e você não vai depender de cobrar essa minha promessa. Mas não tem problema não, tá? Se você desenvolveu a sua empregabilidade e não conquistou o emprego, pode me procurar, que eu vou dar um emprego para você. Ou na minha empresa, ou eu coloco em uma das empresas que eu dou consultoria. Em algum lugar eu vou encaixar você. Entendeu? Pois bem. Continuando aqui no nosso conteúdo, deixa eu só rolar o nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Bom, entenda a oportunidade que você está tendo hoje. Nós vamos falar aqui 30, 40 minutos no máximo, mas esses 30, 40 minutos podem ser uma grande oportunidade para você. Se você perceber o que a gente está falando hoje sobre empregabilidade, nunca mais você vai ficar desempregado. Nunca mais. Por que eu sei disso? Bom, eu nunca fiquei desempregado. Ah, Sérgio, mas deve ser sorte. Não, de novo. Se você me acompanha, se você já viu algum conteúdo meu aqui nas redes sociais, se você já foi meu aluno, se você leu lá o meu livro, participou de algum evento onde eu palestrei, ou é funcionário de alguma das empresas que eu dou consultoria, você já me ouviu falar isto. Não tem sorte, tem preparo e oportunidade. Não tem sorte. Crescimento profissional não tem sorte, tem preparo e oportunidade. Ah, mas ter oportunidade não é uma sorte? Se você quiser chamar assim, tá bom. Então chama a oportunidade de sorte. Porém, se aparecer a oportunidade ou a sorte e você não estiver preparado, não dá em nada. Não dá em nada. De novo, eu fico repetindo os mesmos exemplos, as mesmas analogias, que é para gravar. E sempre tem gente nova que está entrando, que está vendo, então eu repito mesmo os exemplos. A criança que nasce com o dom de ser pianista, se ela nunca for apresentada a um piano, ela não será uma pianista. Então você precisa dar a oportunidade para as pessoas e, antes disso, as pessoas precisam estar preparadas. Tá? Tem um filme, gente, e tem muita gente que gosta de aprender com filme. Eu sou um que gosto, eu sou cinéfilo. Eu gosto de aprender com filmes, com séries. Sempre tem uma lição de vida por trás daquela história. Né? Bom, um filme que eu gosto muito chama-se Mauá, o Imperador e o Rei. Conta a história do Barão de Mauá. Tá? Se você procurar, está na Globoplay.
Ou então tentar aí no YouTube, às vezes tem algum liberado, mas eu vou repetir o nome. Chama-se Mauá, o Imperador e o Rei. É a história do Barão de Mauá. Ele é considerado o maior empreendedor que o Brasil já teve. Nossa, mas ele é da época de Dom Pedro. Sim, na época de Dom Pedro II. E parece que não apareceu nenhum brasileiro tão empreendedor quanto ele. Bom, começa que assim, né? Lá atrás, ele entendeu que tinha que fazer ferrovia, que era o meio de transporte para o custo do frete não ser alto. Lá na época de Dom Pedro, gente, ele entendeu isso. Tá? Então, assim, e a história dele é bem interessante, porque ele foi um cara, vou dar spoiler, né? Claro, eu estou dando o exemplo do filme. Ele foi uma minissérie de 5 capítulos que depois a Globo condensou e transformou num filme. Ele é um filme premiado no exterior. Mas o Barão de Mauá, ele vem de origem bem humilde, bem humilde. Trabalhava numa fazenda no Rio Grande do Sul. Trabalhava não, vivia numa fazenda. E conforme ele cresceu, o dono da fazenda botou ele para fora. Pai morreu, mãe casou de novo e, bom, mandaram ele embora. E ele era muito jovem, tipo assim, 13, 14 anos. E ele vai parar no Rio de Janeiro. E ele começa a fazer pequenos trabalhos para as pessoas, precisava sobreviver, não gostava muito dessa coisa de ficar pedindo esmola, então ele foi fazendo alguns trabalhos, até que acabou entrando para trabalhar numa mercearia. O dono da mercearia, o negócio foi crescendo, ele lidava ali com, acho que com comércio de escravos também, estou tentando puxar pela memória, já faz muito tempo que eu não assisto. E ele percebeu que ele precisava arrumar empregos mais rentáveis. Foi tentar arrumar emprego num banco, um banco era em inglês, e aí era uma vaga para contador, e aí perguntaram para ele, bom, duas coisas. Primeiro, você sabe contabilidade? Não. Sabe inglês? Não. Aí gostaram dele e falou, olha, tá aqui 2 livros, toma, um livro de contabilidade e um livro de inglês. Depois que você aprender, você volta. Esse cara vai, pega esses 2 livros e aprende tanto contabilidade quanto inglês. E volta e tem o seu emprego e cresce, e depois vira um empreendedor, tem as suas empresas. Ele é o fundador do Banco do Brasil, gente. Ele fez a primeira ferrovia. O filme é bem legal, tá? E mostra o poder do empreendedorismo. Mas a pessoa que quer empreender não fica só no querer. Vai atrás. Se prepara, estuda, planeja e executa. Então fica essa dica de filme para vocês. Né? Uma outra dica de filme legal, que a pessoa tem que se capacitar, é o filme que faz o Will Smith Em Busca da Felicidade. Ele bateu no fundo do poço. Né? A mulher bota ele para fora, ele com um filho, vai morar no metrô, morar na rua, né? Aí fica passando em abrigos, ele precisa arrumar um emprego, e aí uma dificuldade, ele vê uma oportunidade, ele convence lá um executivo a contratá-lo, e depois que ele entra, ele tem que aprender, os outros já sabem, ele tem que se virar, ele tem que estudar mais, fazer mais que os outros, para conquistar, porque ele entra como estagiário, e aí, para ser efetivado, ele tem que ser o melhor, só tem uma vaga tal, e ele consegue. E o legal desse filme, aliás, dos dois, né? Que é baseado em fatos reais. Né? Então, esse Em Busca da Felicidade é baseado em fatos reais, e Mauá, o Imperador e o Rei também é baseado em fatos reais. Diversão com aprendizado. Vale a pena os 2 filmes. Tá? Eu escuto algumas pessoas fazendo objeções quando eu falo, olha, você só precisa melhorar a sua empregabilidade. Ah, mas não tem emprego. Ou então, os melhores empregos são só para as pessoas indicadas, né? Só o QI, quem indica. Ah, mas eu não vou sair procurando outro emprego, eu tenho medo de sair do meu e depois não conseguir outro. Bom, gente, essas objeções só atrasam a sua vida, tá? São âncoras. Principalmente esse último.
eu tenho medo de sair e não conseguir outro. Olha, essa semana eu estava lá numa consultoria, né, de uma empresa, e a gente estava falando a respeito de substituir algumas pessoas, né? Não mandar embora, mas pedir para transferir de departamento pessoas que demonstram que não têm a competência necessária para estar naquele departamento, né? Outras pessoas entregam mais, aquelas entregam menos. Foi dado uma, duas, três oportunidades, né? Deu feedback, conversou, reorientou, mas não é a praia da pessoa. E aí, uma das pessoas ali que estava discutindo comigo, eu falei, olha, a gente vai ter que colocar essas pessoas em disponibilidade. E aí o RH da empresa vê se consegue realocar num outro departamento, mas se não tiver, vai acabar dispensando. E aí eu falei assim, é uma alforria que você faz. Quando você pega uma pessoa que não está desempenhando bem, e já há bastante tempo, e quando você dispensa essa pessoa, você está soltando os grilhões dessa pessoa. Você está desamarrando a âncora dela. Ela pode ficar chateada porque ela tem esse pensamento: eu não vou sair porque eu não sei se eu consigo outro. Mas, gente, está cheio de exemplos de pessoas que ficam ali anos. Sabe, aquela coisa, quanto tempo você está na empresa? 10 anos. E aí, é legal lá? Nossa, é horrível, eu odeio. Estou fazendo a mesma coisa há 10 anos e eu odeio. Gente, deixar aquela pessoa ali é um crime. Você precisa ter misericórdia e ajudar a pessoa, porque ela tem medo de tomar a decisão. E o líder, em algum momento, ele tem que enxergar, olha, aqui não é a sua praia. Sabe? O perfil da vaga não encaixa com o seu perfil. Nós precisamos que encaixe. Não encaixa. Né? Você não consegue entregar o que a empresa precisa. E já lhe foram dadas as oportunidades. Então você precisa tentar trabalhar em outra coisa. E aí a pessoa reagiu, mas às vezes a gente demite a pessoa, depois ela passa a necessidade. Talvez, por algum tempo. Mas se você não faz isso, a pessoa vai ficar ali se arrastando. E aí começa aquela coisa assim, a empresa não quer a pessoa, porque ela não entrega o resultado necessário. A pessoa não quer a empresa, porque ela já percebeu, ela sabe que não querem ela ali, ela está sabendo que ela não está performando direito, ela percebe isso. Ela está no lugar onde não a querem. Mas ela não toma iniciativa por causa daquela coisa de, eu vou perder os meus direitos. A gente não vai perder direito nenhum. Se você pede demissão para sair de uma empresa, você perde a multa. O resto você recebe. Mas eu não saco o FGTS. O FGTS, ele tem outras maneiras, você não perde esse dinheiro, ele fica lá rendendo. Então, na hora que você casar, você saca o FGTS, ou na hora que comprar um imóvel, você saca o FGTS, ou tem campanhas de saque de FGTS, ou depois de não sei quantos anos de conta inativa, você vai lá e saca o FGTS. Você vai ter outras oportunidades para sacar o seu FGTS. Você não pode, com a desculpa de que eu não vou sacar, se eu pedir demissão, eu vou perder o meu FGTS. Por conta disso, você fica se arrastando ali 5, 10, 15 anos naquele emprego horrível para você. Porque ele é horrível para você, tá? Se você sai, entra uma outra pessoa, de repente essa outra pessoa tem o perfil necessário, encaixa na vaga e ela se desenvolve. Então, você ficando ali naquele lugar, além de ser uma âncora para você, você está atrapalhando a oportunidade de uma outra pessoa. E o líder precisa perceber isso. E aí, a hora que eu expliquei isso para esse grupo na empresa, lá na reunião de consultoria, o pessoal, tá. Não, vendo dessa maneira, eu entendi. E é verdade, gente. Dispensar uma pessoa que não está produzindo adequadamente é você ter uma misericórdia com aquela pessoa, é libertar aquela pessoa. Tem uma funcionária... Bom, algumas pessoas que a gente precisou dispensar, as pessoas acabaram se virando. E a gente tem aí as notícias. Mas a gente tem um caso lá na G, que uma menina que eu acabei dispensando por briga.
Gente, chegou a vias de fato. Só não bateu porque aí um outro rapaz foi e segurou. Mas aí ia voar na outra. Então, esse é um motivo que eu dispenso a pessoa. Aí a minha regra é igual do futebol. Né? Não interessa quem começou a briga. Os dois brigaram, cartão vermelho para os dois. Então eu dispensei duas pessoas. E dispensei essa pessoa, ela ficou revoltadíssima. Ela ficou muito revoltada, muito revoltada. Falou que ia processar, ameaçou. Aí depois vinha e mandava mensagem para as funcionárias lá, não, que eles vão ver o que fizeram comigo, tal, tal, tal. Bom, o tempo passou e quase um ano depois, a gente recebe um comunicado dessa ex-funcionária pedindo para eu comparecer na empresa que ela estava trabalhando. Gente, ela estava lá como assistente de marketing e aí estava indicando a minha empresa para prestar serviço lá na empresa dela. E agradeceu muito, estava super feliz. Ela saiu da função de operadora de telemarketing e arrumou uma vaga de auxiliar de marketing, rapidamente se deu bem, foi promovida a assistente e já estava em condição, inclusive, de contratar. Olha que interessante, né? E pediu desculpa e tal. Veja, a pessoa ficou raivosa, mas o desenrolar foi positivo. E tá cheio dessas histórias. Ó, gente, de manhã, se você assistir lá a Ana Maria Braga, tá cheio das histórias. A pessoa que tinha um cargo assim, assado, estava infeliz e hoje está vendendo coxinha, está vendendo empadinha, e está feliz da vida, e é a rainha das coxinhas, rainha das empadinhas, rainha da quentinha, e está sustentando a família, e está mais feliz. Está cheio dessas histórias. Então, você, às vezes, dispensar a pessoa, você está fazendo um enorme bem para aquela pessoa. Né? Tá. Veja, uma das coisas que você precisa lutar contra é essa ideia que eu acabei de falar de que dos direitos. Né? Não, eu vou. Aí tem gente que tem uma prática que é horrível. Tem a prática da empresa que é horrível, forçar a barra para a pessoa pedir demissão. Isso é horrível, isso é péssimo. Né? E a contrapartida do outro lado também. Forçar a barra para ser demitido. Isso também é péssimo. Né? Mas o da empresa é pior. A empresa tem que pensar coletivo. A empresa tem gente mais esclarecida que deveria abolir esse tipo de prática. E eu falo isso nas empresas onde eu passo, eu dou consultoria. Até hoje, toda vez que eu toco nesse assunto, a empresa que adotava essa prática muda. Né? Bom, mas essa vontade de, eu vou sair, que aí eu vou receber meus direitos, eu vou forçar a barra, vou ser demitido, depois eu ainda tenho seguro-desemprego. Olha, eu já vi um monte de gente, mas é um monte mesmo. Algumas eu vi pessoalmente, outras me contaram, que a pessoa recusa um novo emprego porque ela ainda tem 1 ou 2 meses de seguro-desemprego para receber. Gente, vamos falar sério. Né? Essa é a preocupação que você tem que ter. Mas eu vou deixar 1, 2 meses de seguro-desemprego sem receber? E aí você abre a mão de uma oportunidade. Eu já vi lá na empresa várias vezes a pessoa, mas não dá para trabalhar mais um mês sem registro, 2 meses sem registro para eu receber o seguro-desemprego? Não, não dá. Você quer receber seguro-desemprego, você tem que ser desempregado. Você quer voltar a receber salário, você tem que ser empregado. Por favor, né, gente? Então, assim, esses pensamentos assim mais rasos, né, menos nobres, eu vou seguir a linha do Roberto Chiniachim, tá? Isso é pensar pobre. Não, eu vou receber todo o seguro-desemprego, depois eu arrumo emprego. Aí, as histórias que a gente escuta aí depois não vem a oportunidade. Aí ele recebe o seguro-desemprego, ok, agora que eu vou atrás de emprego. Tá, aí fica 3, 4 meses sem trabalhar, perde todo o dinheiro do seguro-desemprego. O que adiantou isso? Aliás, perdeu 3, 4 meses, que se ele entrasse antes numa boa oportunidade, nessa hora já tinha passado o período de experiência, já estava tendo reconhecimento, talvez já tivesse até a primeira promoção. Então, gente, cuidado com esse pensamento pobre, né?
eu gosto muito de um argumento que é assim: ninguém é pobre, você está pobre. E quando você está pobre, para deixar de estar pobre, você tem que parar de pensar pobre. Pensa grande. Né? Não vai abandonar a oportunidade para receber seguro-desemprego. Poxa vida. Né? Pois bem, agora, então eu estou dizendo para você que sair do emprego para receber os seus direitos e o seguro-desemprego, não, esse não é um bom motivo. Sair do emprego para um emprego melhor, esse é o bom motivo. E esse eu falo com propriedade. Toda a minha carreira, assim, eu sempre arrumei um emprego melhor estando empregado. Como eu falei aqui no começo da live, pode até ter sido uma coincidência. Eu acho que não, eu acho que foi preparo meu. Eu nunca fiquei desempregado. Desempregado eu nunca fiquei. Ah, mas você nunca passou necessidade? Eu já passei necessidade, porque eu trabalhei em 2 empresas, em 2 oportunidades, que quebraram e não pagaram a gente. E antes de quebrar, ficaram atrasando o salário muito, muito. Tem empresa que ficou 3 meses de salário para trás. Né? E eu saí direto para um outro emprego, e aí levava um tempo até recuperar. Né? Perdi carro, perdi apartamento, porque tinha que vender as coisas para botar comida dentro de casa. Mas ficar sem o emprego eu nunca fiquei. Né? E eu digo para vocês que é bom. Tá? E toda vez que eu estava empregado era quando me aparecia uma nova oportunidade. As pessoas que entram na minha empresa, eu dou o seguinte conselho: trabalha no mínimo 1 ano, pelo menos 1 ano aí. E depois de 1 ano, começa a procurar ou ser promovido internamente, mas se você perceber que isso não será possível, comece a procurar fora. E se vier me pedir ajuda, eu ajudo. Porque você está 2 anos ali. A minha empresa é um call center, então a função básica onde as pessoas entram são operadores de telemarketing. Então você ficou 2 anos como operador de telemarketing, já deu, já aprendeu o que tinha que aprender de operador de telemarketing. Então tem que buscar alguma outra coisa. Algumas pessoas fazem um outro movimento, e eu não vou criticar. Qual é o outro movimento? Como é um trabalho de 6 horas, eu arrumo uma outra atividade por mais 6 horas. E aí, sim, eu tenho 2 atividades. Mesmo que a segunda atividade não seja remunerada. Eu ajudo aqui numa ONG, ou eu estudo não sei o quê, ou eu ajudo a minha filha, ou eu ajudo a minha mãe, mas tem uma segunda atividade. Então, às vezes, eu vou ficar mais tempo aqui nesse trabalho de 6 horas, porque eu tenho uma segunda atividade, então é um outro tipo de planejamento. Né? Então, se você não tem essa segunda atividade, e já está ali 2 anos como operador de telemarketing, está na hora de você começar a se mexer. Porque se a empresa não conseguiu te dar uma oportunidade, precisa procurar fora. E quem trabalha comigo, eu ajudo. Olha, Sérgio, eu estou precisando, mas precisava desse conhecimento, vem cá que eu te oriento. Eu precisava de uma carta de está aqui, quer que eu ligo lá e falo bem de você? Né? Você pode procurar para mim? Posso, vou ver se tem alguma vaga dessa que você está querendo. Vamos ver se eu consigo te encaixar. Né? Então, assim, mas tudo isso, gente, de novo, quando você tem uma boa empregabilidade. E agora eu vou falar para vocês o que é ter uma boa empregabilidade. Então, assim, há 20 anos atrás, quando a gente criou esse curso de empregabilidade, eu separei em 6 módulos. Então, o que você precisa para melhorar a sua empregabilidade? Bom, primeira coisa, primeiro módulo, técnica de redação. A língua portuguesa não é fácil. Não é fácil. A língua portuguesa é uma língua latina, então muito antiga, e que tem muitos vocábulos, muitas palavras. Ela não é fácil. Você precisa se preparar para lidar com a língua portuguesa. Para falar e mais ainda para escrever. Então, assim, você precisa saber preencher formulários, fazer resumos, fazer síntese. Você precisa saber fazer um relatório, uma ata, precisa saber fazer uma carta comercial. Você não pode sair escrevendo que nem escreve no WhatsApp, que nem escreve nas redes sociais.
Você vai mandar um e-mail formal para um cliente, às vezes essa empresa é uma multinacional, você está falando com um grande executivo, você não pode sair escrevendo de qualquer jeito. Então, melhore a sua técnica de redação. Sérgio, como eu faço isso? De algumas maneiras, né? Treinando, mas principalmente lendo. Lendo é um bom caminho para você melhorar a sua técnica de redação. Outro módulo, comunicação interpessoal. Como comunicar-se, comunicar assertivamente, comunicação assertiva. Veja, você precisa saber como que você se comporta numa comunicação, uma conversa formal, uma conversa informal. Como que você se comporta numa entrevista? Você sabe, você já treinou, olhou no espelho, pediu para alguém que entende do ramo te entrevistar para corrigir as suas falhas? Sabe aquela coisa de que você vai numa entrevista? Eu sei que você nunca fez isso, mas o seu amigo fez, né? Que chega em casa, e aí, como é que foi a entrevista? Ah, não foram com a minha cara. Ah, tinha uma menina lá de minissaia, eles vão contratar ela. Ah, tinha um cara lá que era amigo lá do... Ele era amigo do vizinho que tem um cachorro que passeia na mesma praça com o cachorro da empregada de um dos primos do dono da empresa. Então ele é privilegiado, ele que vai ser escolhido. Gente, esse seu amigo, que não é você nunca fez isso. Chega em casa falando que não foram com a cara dele, que era carta marcada e que ele não tinha chance. Olha, desculpa. Pode até ser, mas essa é a exceção. A regra é, você não foi bem. Você não foi bem na entrevista, você não foi bem na seleção. Então você precisa se preparar para isso, né? Dentro do comunicação interpessoal, atendimento ao cliente, isso está muito na moda, gente. Está muito na moda, é essencial. Todo mundo tem que saber atender cliente. Por quê? Porque todo mundo é cliente. Na empresa você tem cliente interno e cliente externo, né? Caiu uma ligação, não, caiu errado aqui, não é no meu ramal não, e aí você perde uma oportunidade de agradar um cliente, esse cliente vai reclamar para o seu chefe, você está na rua. Então todo mundo tem que saber atender ao cliente. E falar para uma plateia, falar em público, palestrar, orientar, comandar uma reunião, você precisa se desenvolver. E eu gosto sempre de falar do Reinaldo Polito, né, que é o nosso papa da oratória aí no Brasil, que ele fala o seguinte: conforme você cresce na sua carreira profissional, você depende mais da sua habilidade de se comunicar do que do conhecimento técnico. Porque você vai mais participar de reunião, de treinamento, de palestra, do que pôr a mão na massa. Entendeu? Então, você tem que saber falar para uma plateia, falar para um grupo de pessoas. Nossa, Sérgio, como é que eu aprendo isso? Bom, tem curso para isso. Eu dava esse curso de oratória no Senac há muitos anos atrás. Mas uma das coisas que você pode fazer, e eu fiz quando eu comecei a treinar, dar aula, se oferece para dar aula de graça. Vai numa ONG, vai na Sociedade de Amigos de Bairro, vai na escola de fim de semana, esse programa Família na Escola, eu acho que durante a pandemia cortou, mas assim que voltar, se ofereça para ensinar alguém sobre alguma coisa, ensinar criança. Você vai treinar a falar para pessoas. E você vai começar a perceber quando você fala e a pessoa entende, quando você fala a pessoa não entende, você vai corrigindo. Entendeu? Vamos lá, módulo 3, matemática. Você precisa pelo menos saber as 4 operações, gente. Sabe? Ah, não, mas tem calculadora no celular. Olha, matemática é essencial. Matemática é a ciência da lógica. Se você não tem uma base de conhecimento matemático, você começa a não ter uma base de consciência lógica. Simples assim. Ai, Sérgio, saber fazer conta vai determinar se eu estou agindo dentro da lógica ou não? Vai. Além disso, as operações básicas, né? Somar, dividir, multiplicar, subtrair, você tem que saber. Sabe, aquela coisa de equação do primeiro grau, achar o x, né? Regra de 3, porcentagem, juros, precisa saber fazer. Uma hora, sei lá, vai te faltar a calculadora, vai acabar a bateria do celular, e você está numa situação onde você precisa fazer uma conta para tomar uma decisão. Eu sempre brinco assim, a pessoa está ali no balcão de uma loja e o cara vem e fala assim,
se você me der 7% de desconto, eu levo agora e pago à vista. Aí a pessoa olha, não tem a calculadora na hora, ele não sabe fazer a conta, quanto é que dá, ele fala, olha, então eu te dou 10%, vou perder o dinheiro, só porque ele não sabia fazer a conta. Né? O quarto módulo é informática. Hoje é mais conhecido como tecnologia da informação, TI. Você tem que entender o mínimo do mínimo. Então, assim, pelo menos aquele negócio do pacote Office, sabe? Word, Excel, PowerPoint, o Internet Explorer, que é um gerenciador de e-mails, Outlook Express, que é um outro gerenciador de e-mail, conhecer os navegadores da internet, saber navegar na internet, e saber navegar para fazer pesquisa. Olha, tem uma coisa que eu acho assim, o absurdo, o cúmulo do cúmulo. Você pega uma pessoa que fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro no celular. E aí, quando ela precisa de uma informação, ela vem te pergunta, você fala assim, ué, mas procura aí. Ah, eu não sei. Como você não sabe? Você fica navegando o dia inteiro na internet. Mas quando é alguma coisa profissional de trabalho, não sabe. Ah, eu não sei. Procura no Google, vê um tutorial. Ah, isso eu não sei. Como que não sabe? Esse é um absurdo do absurdo. Né? Então, assim, para TikTok eu sei. Agora, para procurar uma informação no Google, não sabe? Muito ruim, né? O quinto módulo é ética e conduta profissional. Olha só, cada vez, conforme o tempo foi passando, isso foi ganhando mais valor. As pessoas que praticam a ética e têm boa conduta profissional, elas saem na frente. Né? Hoje em dia também está muito em moda o tal do compliance, né? Empresas que seguem as leis, seguem as regras, e isso vira um objetivo da empresa, estar sempre dentro das leis, sempre dentro das regras. As pessoas, a mesma coisa. Então, assim, o primeiro item que eu coloco, muita gente acha polêmico, porque eu falo, dentro de conduta profissional, eu falo que tem que tomar cuidado com investimento. Ai, Sérgio, mas isso aí é ultrapassado. Agora vai controlar a minha roupa? Olha, não é uma questão de eu querer controlar a sua roupa. É uma questão de que a sua liberdade termina quando começa do outro. Então, você pode estar vestindo uma roupa que te agrada, mas talvez a pessoa do lado se sentir incomodada com a sua roupa. Os incomodados que se mudem. Este pensamento é individualista. E quando você trabalha numa empresa, numa comunidade, é em equipe. Outra coisa, o ser humano vive em sociedade. Isso é outra coisa que me incomoda bastante. Pessoas que não perceberam que a gente vive em sociedade. E as regras, elas foram criadas ao longo dos anos, as regras, as leis, para proteger a sociedade. Então, essa coisa de que, não, mas essa regra para mim não vale. Ei! Quem que decide se tal regra vale e se tal regra não vale é a sociedade, não é você. E o exemplo que eu costumo dar é assim, imagina todo mundo decidiu sair sem roupa. Todo mundo decidiu sair sem roupa. Tá bom, é um direito seu de não querer usar roupa, de voltar aos seus antepassados na pré-história e não usar roupa, viver como animal, talvez seja um direito seu. Mas é um direito meu de não querer ver as suas partes íntimas. Principalmente se as suas partes íntimas foram muito mais bonitas que as minhas partes íntimas. Ainda vai me causar inveja. Mas entenda isso. Regras, leis foram criadas em prol de uma sociedade. E aí nós temos um grande filósofo, e eu sou muito admirador da filosofia vulcana dele, que é o Spock, do Star Trek, que ele fala o seguinte: o direito de muitos se sobrepõe ao direito de um só.
Então eu vejo hoje em dia muita bandeira sobre as minorias, muita bandeira sobre as minorias, e está certo, precisa ter bandeira de minorias, mas você não pode esquecer das maiorias. Porque o fato de ser maioria não necessariamente significa privilegiada. Vamos falar de dinheiro no mundo? As maiorias têm dinheiro ou não? Quando a gente fala de dinheiro, a gente privilegia as minorias no mundo, não é isso? Então, você entendeu? Ah, mas quando eu quero falar de determinado assunto, eu acho que eu tenho que defender as minorias. E aí, ei, quem escolhe o assunto tem que ser a sociedade. Provoca um debate. Sabe, gente, a gente deturpou aí no meio do caminho, as pessoas usam a política para benefício próprio, mas se os políticos fizessem o trabalho ao qual eles foram eleitos para fazer, ou pelo menos eu acho que eles foram eleitos para fazer, eles deveriam estar provocando esse tipo de debate na sociedade. Gente, o que vocês querem? Vocês querem A ou vocês querem B? Ah, queremos o B. Então, mas tem uma minoria que quer o A. Então, vamos fazer uma coisa assim, olha, 60% B, 40% A, um pouco mais do que a proporção, só para... Você entendeu? Mas, sim, ok, aí vamos votar, vamos debater. Os políticos deveriam nos representar nestes assuntos, e não nos assuntos que fazem ele e a família dele ficarem ricos. Né? Bom, então, esse item, ética e conduta profissional, precisa tomar cuidado. Assiduidade. O que é uma pessoa assídua? Quem vem trabalhar, não falta. Quem chega na hora. Gente, não dá mais aquele negócio assim, a lei permite chegar 15 minutos atrasado. E aí todo dia você chega 15 minutos atrasado. Ou seja, você mudou o seu contrato de trabalho. Era para você entrar 8 horas e todo dia você entra 8h15. A lei permite 15 minutos de tolerância. Mas, poxa, precisa? A lei permite que você chegue 15 minutos antes também. Você chega? Pois é, né? Então, e isso é avaliado, você está sendo observado. Esse é um item que ou aumenta ou diminui a sua empregabilidade. Hierarquia e respeito. Você tem que saber quem manda e quem obedece. E cuidado com a coisa do respeito, sabe? Tem gente que exige respeito. Respeito é uma coisa que se conquista. É assim, eu respeito você hoje, eu respeito amanhã, depois de amanhã eu respeito de novo. Aí talvez você comece a me respeitar. Essa coisa de que você exige, né? Eu vejo discussões, a pessoa, você tem que me respeitar. Eu não tenho, não. Você não me respeitou, eu não vou te respeitar de volta. Atitude e liderança. Já há algum tempo, grandes líderes entenderam que precisam contratar as pessoas por atitude e não por conhecimento e habilidade. Sabe o negócio do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Tá, conhecimento e habilidade a empresa precisa promover, e atitude você contrata. Contrata a pessoa que tem potencial, sabe? Contrata a pessoa que é uma boa semente, que a hora que você cuidar dela, ela vai germinar e vai crescer, vai virar uma excelente planta e vai dar grandes frutos. É isso. Então, a atitude é uma coisa que se observa. Né? É o querer fazer, é o fazer com vontade. E o último módulo, o sexto módulo, é conhecimentos gerais. Sim, você tem que saber de história geral, de história econômica. Ai, que coisa chata, já aconteceu, por que eu tenho que saber? Porque você precisa saber, a gente aprende com o passado. Você não aprende com o futuro. E o presente você está executando. Antes de executar, você tem que aprender. Você aprende com o quê? Com o passado. Então você tem que estudar, tem que ter conhecimento geral. De história geral, história econômica, geografia, política internacional. Você tem que entender de política internacional. Quer ver uma coisa boba? Boba. Talvez você nunca parou para pensar. Eu já falo isso há muitos anos. Então, se você não foi um aluno meu, não viu um evento meu, talvez você não tenha ouvido desta forma. O Iraque tinha lá o Saddam Hussein, e aí os Estados Unidos invadiu o Iraque atrás de armas químicas,
e para matar o Saddam Hussein, e depois buscar Bin Laden. E, bom, será que foi isso mesmo? Porque, assim, mal os Estados Unidos invadiu, a Shell já foi para lá, já montou, assumiu refinaria. O que tinha muito no Iraque que vale? É um recurso natural que vale muito. Petróleo. Então, os Estados Unidos foi atrás mesmo de armas químicas, não achou nenhuma, mas foi atrás do petróleo, das reservas de petróleo. No futuro, qual será o recurso natural que vai ter mais valor? Água, né? Água, no futuro, vai ser a coisa que tem mais valor. Isso é um grande problema na água. A humanidade continua crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco não tem água potável, nem para nós, nem para os animais. Né? Você cresce a população continua comendo muita carne, você tem muito rebanho, você tem a coisa da água, que é uma preocupação geral. Então, água vai valer muito. Onde tem mais água no mundo? Água potável? No Brasil. Então, onde os Estados Unidos vão invadir? No Brasil. Já tem mapas internacionais aí que colocam a Amazônia não pertence mais ao Brasil, é um território da ONU. Então você precisa entender isso, porque às vezes você vê uma notícia na televisão e você acha que é só aquilo. Não, o que tem por trás? O que tem por trás daquela notícia? Você precisa conhecer personalidades e pensadores. Essas personalidades, elas são conhecidas e elas são importantes. Os pensadores, conhecidos e importantes. Por quê? Por algum motivo. Então, deixa eu ir lá ver o que essas pessoas falavam, o que essas pessoas pensavam, o que essas pessoas agiam, para eu fazer igual. Porque se foram pessoas importantes, eu tenho que saber o que eles faziam, o que eles falavam, o que eles pensavam. Né? Tem um livro muito bom, gente, inclusive eu ministro esse curso do livro, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O professor Covey, ele estudou pessoas que tiveram muito sucesso, que foram eficazes naquilo que se propuseram. Não pessoas que ficaram ricas. Então, por exemplo, Pelé. Pelé se propôs a ser um grande jogador de futebol e ele conseguiu. Madre Teresa de Calcutá, ela se propôs a salvar e ajudar muita gente e ela conseguiu. Então, assim, Bill Gates se propôs a colocar um computador na casa de cada morador e quase conseguiu. Então, o professor Stephen Covey, que é quem escreveu esse livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele estudou e identificou hábitos em comum nessas pessoas que foram altamente eficazes. E o livro mostra quais são esses hábitos e ensina você a adotar esses hábitos. Uma leitura bem interessante. Quem puder ler, faça. Quem um dia puder fazer o curso, faça. É muito interessante, é transformador. Tá? A coisa de te ensinar a mudar de hábitos. Então, essa coisa de você aprender com os outros é fundamental. Eles já passaram por isso. Sabe a coisa de não ficar inventando a roda? Já inventaram a roda. Não perde tempo, não. Vai daí para frente. Né? E você precisa entender de atualidades. Tem que entender. Porque você está aí no mundo empresarial, o mundo empresarial é cruel. Então, às vezes, você está conversando com um superior, está numa rodinha ali, tem alguns chefes, patrão, ou você está numa rodinha onde tem cliente importante, e o cara resolve falar de futebol, ele resolve falar de BBB, ele resolve falar do programa Silvio Santos. Então, se você não sabe, qual foi o filme que ganhou o Oscar, você tem que estar atualizado, sempre. Não baixa a guarda. Você tem que saber um pouquinho. Não pode alguém jogar uma palavra lá e você nunca ouviu. Né? Tem que estar atualizado. Tem internet, né? Hoje em dia, para você se atualizar, é muito simples. Vai ali, puxa as notícias. Não sei, Sérgio. Não sabe, né? Instagram você sabe olhar, TikTok você sabe. Se atualizar com informação na internet, não sabe. Gente, vamos rever isso. Tá? Bom, então, olha só, repetindo. Para você melhorar a sua empregabilidade, você precisa desenvolver 6 pontos. Técnica de redação, comunicação interpessoal,
matemática, informática, ética e conduta profissional e conhecimentos gerais. Se você melhorar bastante esses itens, o seu conhecimento e o seu desempenho em cada um desses tópicos, você melhorou a sua empregabilidade. E a partir daí eu cumpro a promessa do início da live. Se você estiver desempregado, eu emprego você. Olha, talvez você esteja me assistindo de um lugar muito longe. Eu dou um jeito. Hoje em dia tem home office. Eu estou dizendo que se você desenvolver esses 6 grupos de competências, melhorando muito a sua empregabilidade, e você não tem um emprego, eu dou um emprego para você. De novo, estou fazendo uma promessa pública aqui. Vai estar gravado, isso aqui vai estar gravado nos nossos canais, YouTube, Instagram, Facebook. Você pode usar como prova se quiser me processar se eu não te der um emprego. Eu estou dizendo, e por que eu assumo esse compromisso? Porque se você melhorar a sua empregabilidade, você não vai precisar do emprego que eu estou te oferecendo, porque você vai conquistar uma coisa muito melhor. Aonde você está, você vai ser promovido, você vai ter oportunidades fora de onde você está, talvez você comece a empreender. Você não vai ficar dependendo da minha ajuda para arrumar emprego. Aliás, da ajuda de ninguém. Aliás, você não pode depender da ajuda de ninguém. O tema da outra live foi esse. Quem pode te ajudar? Olha no espelho, você vai enxergar a pessoa que pode te ajudar. É você mesmo. Ok? Bom, gente, o conteúdo de hoje era esse.